formada em bacharel pela URGS. Esse trabalho é um trabalho de conclusão de o efeito do exercício físico na qualidade de vida de pessoas adultas com doença falciforme. É uma revisão sistemática. Então, eu vou caracterizar um pouquinho a doença falciforme. É uma doença, ali são as hemácias. Então, uma hemácia saudável é aquela redonda e a falciforme é essa em forma de foice, por isso o nome falciforme. É uma doença autossômica recessiva, como a Viviane já falou ali também. Então, 2 genes recessivos, a gente tem a anemia falciforme. E essa é uma caracterização epidemiológica das mortes nas regiões do Brasil. Então, região sudeste ali com 48,39%, nordeste com 31,92%, centro-oeste com 10,39%, norte com 4,96% e a região sul ali em quinto lugar com 4,39%, que já é bem alta se comparado à população que a gente tem no sul, né? Já é uma característica bem alta de mortes. Então, esse é um dado da DataSUS de 97 a 2017. Então, a questão aqui é, a anemia falciforme mais exercício físico é igual à qualidade de vida? Esse é o assunto da minha pesquisa. Então, a gente tem que a relação da qualidade física, do exercício físico na doença falciforme demonstra uma melhora agregada na saúde física e mental, principalmente. Dependendo da gravidade da doença, né, heterozigoto, homozigoto, que é a falciforme, que é a HBS, a heterozigoto ou a beta-talassemia, entre outras, né, que a gente pode depois avaliar. Então, o objetivo geral dessa pesquisa foi analisar sistematicamente as evidências científicas sobre o efeito do exercício físico na qualidade de vida de adultos com doença falciforme. E o uso específico foi avaliar os efeitos do exercício físico nos domínios físico, mental e social da qualidade de vida. Então, para isso tudo, a gente tem que ter um entendimento global da doença, a gente precisa do acolhimento, do atendimento local, né, nas regiões onde essa doença existe, e também do investimento em pesquisas. Foi feito um fluxograma Prisma para revisão, né, integrativa. Eu achei no início 154 artigos. Destes ali, no geral, foram selecionados apenas 4 que mensuravam a qualidade de vida e que eram em pessoas adultas. Aqui estão os estudos que eu encontrei, ali o primeiro Guerra de 2018. É uma amostra com 40 pessoas que mensura a qualidade de vida através do questionário SF36, que demonstra uma melhora absoluta, né, no resultado pós-teste, na saúde mental e melhora relativa na vitalidade, com 8 semanas de treinamento de resistência em bicicletas estacionárias. Ali depois o Almeida, que também teve uma melhora relativa, ali um P significativo, com 12 semanas de treinamento de resistência aeróbica e flexibilidade, também com SF36. Ali o Galvão, que é um ensaio clínico randomizado, que usou outros questionários para avaliar a apneia, enfim. E também apresentou um P bem significativo, com 18 semanas de treinamento muscular e inspiratório. E ali no último é um estudo de caso, que com uma mulher de 32 anos, com o SF36 para mensurar a qualidade de vida. E eu destaco aqui nas melhoras, principalmente ali, o papel emocional, que teve uma melhora de 0 para 33, o papel social, de 25 para 88, o da dor, que é 50 para 93, e a função física de 0 para 75. Então, foram melhoras bem importantes. Esse aqui foi a forma como a gente avaliou a qualidade dos estudos através da New-Scale Ottawa, que são 2 avaliações, e o PED-RO, que são questionários para avaliar a qualidade dos estudos e o risco de viés. Então, os destaques entre eles são o primeiro estudo ali do Guerin, isso mesmo, que teve uma mudança absoluta na relação da linha de base de potência do lactato sanguíneo. Lactato sanguíneo é algo que, na performance de treinamento, ele precisa sair do corpo. Então, essa melhora foi significativa
nos pacientes treinados. E nos destreinados a gente teve uma piora. Então, teve um grupo controle e um grupo, né, para o treinamento. E no grupo controle a gente teve casos de internação, enquanto nos pacientes treinados não teve não teve crises, nada disso, né? Não teve nenhuma intervenção que fosse da doença. Eu destaco também esse do treinamento inspiratório, que é um estudo brasileiro, que teve um grupo de carga verdadeira e carga simulada. Esse é um aparelho que, quando tu inspira, ele tem uma carga para a gente avaliar a inspiração, né? O sistema muscular respiratório. E nesse estudo também eu tive uma melhora na potência expiratória e inspiratória nos dois grupos, tanto na carga verdadeira como na simulada. Dentro desse estudo a gente avalia que é um estudo domiciliar, então de fácil, né, conclusão, desculpa, fiquei nervosa, de baixo custo e também econômico. Ele é um estudo que é econômico porque é um aparelho simples, né, da gente conseguir e levar para o atendimento. E aqui eu destaco os efeitos em mim. Eu sou uma pessoa com anemia falciforme, eu treino há 10 anos, trabalho com treinamento. Então eu em mim notei essa melhora na primeira semana na saúde física e na saúde mental. Lá pela segunda semana eu melhorei questões emocional, fortalecimento muscular, o fluxo sanguíneo e a vitalidade. Eu notei diferença na terceira semana. E as outras questões ali do sistema respiratório, controle do estresse a partir da quarta semana. Então, para mim funcionou. Eu sou um relato, uma experiência empírica nesse estudo. Eu não faço parte dos estudos que estão ali, mas eu quis trazer também a minha experiência. Então, aqui a gente tem as considerações finais desse estudo, né? A gente encontrou pouquíssimos estudos, assim como no teu caso, que avaliasse a qualidade de vida. Então, temos pouco. A gente sabe que a avaliação de qualidade de vida em pacientes é essencial. E a melhor solução é buscar novos caminhos de conhecimento sobre essa situação, sobre a intervenção para essa doença. Como a Vivian também colocou ali no estudo dela, que eu achei, ela já implementou algumas coisas. E é importante a gente desenvolver um plano de ação, né, com os recursos que a gente tem e para a gente possa ter responsabilidade eficaz a longo tempo. Certo? Então, essa é a minha apresentação e com isso eu falo, vamos colocar a vida nesse projeto. Essa ideia da gente sair de um caso de dor para um caso de vitalidade, de uma melhora de vida efetiva, né, e eficaz. Agradeço e é esse o trabalho. Trabalho para entender qual seria o melhor, né? Principalmente atividades de treinamento moderado, porque a anemia falciforme traz oxigenação sanguínea, falta de oxigenação sanguínea, então menos resistência, menos performance, vamos dizer assim. Então a gente precisaria entender o que o paciente gostaria de fazer também. É importante relativizar o gostar do exercício para fazer o exercício, em qualquer pessoa, saudável ou não, né? Então nesse caso a pessoa, eu gosto de fazer um treinamento aquático, como teve no estudo, e teve uma melhora significativa. Eu gosto de fazer musculação, então isso seria um caso de um questionário, para a gente entender como isso seria feito. E eu creio, assim, tu tem também, eu sei que as tuas crises devem ser diferentes da minha, porque eu já tive em outros grupos de anemia falciforme, então é bem relativo à gravidade da doença. Eu creio que sim, pode ser um atleta, eu treino, depois se vocês quiserem ver, eu treino há mais de 10 anos, eu tenho uma boa performance no treinamento hoje, mas até eu chegar nesse ponto foi muito difícil para mim, porque eu resisto menos ao treinamento. Então eu tive que achar outras formas de conseguir adaptar o meu corpo ao treinamento. Então o que acontece? A gente precisa relativizar toda a vida daquela pessoa e como são as crises dela. Mas sim, acho que se começar cedo, por exemplo, na infância, às vezes não é permitido um treinamento porque a criança ainda não sabe se colocar, né, se hidratar, enfim, tomar os cuidados necessários. Mas se for com o acompanhamento necessário, eu creio que sim, dá para virar um atleta como qualquer outra pessoa com outras doenças que a gente também já viu por aí.
Algum leva em consideração determinações sociais e questões socioeconômicas para fazer essas avaliações? Eu levo em consideração no meu estudo. Nos outros, eu vou te dizer que acho que apenas o do Galvão levou algumas considerações, mas pouquíssimo comentadas ali, é bem rápido. Eu levei em consideração de outros estudos também, que no caso, a nossa condição social, a condição emocional, também vai afetar na tua vitalidade, no teu desempenho, porque se tu não tem condições de falar a outros como tu se sente, ou se outros não entendem como tu se sente, a gente não tem como ter mais qualidade de vida, né? Então, são pouquíssimos hospitais de referência sobre a doença, né? Eu acho que acredito que é o Hospital de Clínicas, agora está se ampliando um pouco mais. Mas eu já tive em outros hospitais, eu fui viajar para o Rio de Janeiro e lá eles não sabiam o que era essa doença. Eu não fui atendida de forma correta, porque eles realmente, o pessoal da enfermagem, os técnicos de enfermagem não sabiam o que era. Então, diferente de outras doenças que a gente vê hoje como a dor, são mais conhecidas, né? Então, acho que isso é importante também. Temos mais um questionamento antes de encerrar. Bom dia. Eu tenho uma... Nesses estudos, as pessoas todas tinham anemia falciforme. Sim, uma das... Desculpa. Mas aí, assim, eu fico pensando a questão do acesso à atividade física. Porque a gente sabe que as pessoas negras não têm esse acesso, né? Exatamente. Por exemplo, eu comecei num grupo de capoeira, a conhecer o treinamento físico. Antes disso, eu já tinha treinado em academia, né? Eu sempre gostei de treinar, então eu sempre tive esse vínculo com o treinamento. Mas, por exemplo, eu conheci através de um grupo, né, o Africanamente, que também é bem conhecido aqui, e foi nesse momento que eu conheci o treinamento. Mas o acesso é algo bem importante. Por exemplo, nesse estudo, eles começaram a treinar por conta do estudo. Todos tinham anemia falciforme HBSS, que é os 2 genes recessivos, né? Como eu tenho. Acho que, então, todos eles começaram a treinar no momento da pesquisa. E são pouquíssimas pesquisas, assim. A gente tem a qualidade de vida ou tem o exercício, não tem os dois no mesmo estudo. Então, foram poucos achados para a gente entender um pouquinho melhor. Essa questão do acesso é algo a ser discutido, porque a população negra, por exemplo, um treinamento em piscinas, que seria o ideal para talvez começar a entender ou ser mais confortável, não é acessível, né? Então, seria o ponto de também avaliar isso. O acesso é algo que teria que ser avaliado para a gente entender melhor, mas a gente sabe que na nossa condição é bem mais difícil, né? Eu achei interessante de levar essa pesquisa para mais adiante. Sim, essa pesquisa, um dos pontos é isso, é dar continuidade, né? Porque são poucos estudos, então são muito heterogêneos e a gente não tem como avaliar o real resultado, né, do exercício em mais pessoas. As amostras são pequenas também, e o tempo de continuidade também, o menor é 8 semanas e o maior é 18 semanas. Então, é um tempo bem curto. Eu treino há bem mais de 10 anos e custei muito tempo para conseguir entender o exercício no meu corpo, né, e as melhores. Eu não tenho mais crises, por exemplo, que é algo que, desde que eu aprendi a treinar, aprendi a respirar, aprendi o controle do estresse, como eu citei ali, eu não tenho mais crises. Eu já fui internada, a doutora Cristina é a doutora que me atende ali, está presente, e me atendeu agora não mais, né, mudou de hospital, mas eu tinha crises de ficar internada 1 mês em hospitais, a minha adolescência toda, a minha infância também praticamente toda, e hoje em dia eu não tenho mais crises.